Olá, queridos e queridas, vamos iniciar mais uma aula e hoje será de geografia. O conteúdo abordado: movimentos migratórios, a população se movimenta pelo território, páginas 18 a 22. A população se movimenta pelo território, ou seja, ela se movimenta pelo espaço, por um determinado espaço territorial em que elas se sentem melhor. Muitas pessoas migram, ou seja, saem do lugar onde nasceram para viver em outro. Geralmente, quem migra busca melhores condições de vida em outro país, região, estado ou município. As pessoas que saem de sua terra natal, sua terra de origem, onde nasceu, são chamadas de emigrantes. Quando elas entram num novo lugar onde vão viver, essas pessoas são chamadas de imigrantes. De onde elas estão saindo, sua cidade natal, né? Elas saem dali, elas emigram daquela cidade para outra. Quando ela chega nessa determinada cidade que ela escolheu para começar uma nova vida, são chamadas de imigrantes, né? Essas pessoas já não são emigrantes, são imigrantes. Emigrantes de quando elas estão saindo da sua cidade natal. Quando chega na determinada cidade que ali escolheu para fazer com que elas tenham uma nova vida, né? São chamadas de imigrantes. As pessoas elas migram, né, por diversas causas. Uma dessas causas é a questão econômica, em que elas vão em busca, né, de conseguir emprego, uma melhoria na sua vida financeira, na sua vida social, econômica, na moradia, na saúde e na educação. Existem também aquelas pessoas que migram de um lugar para outro através do surgimento de adversidades causadas por fatores naturais, né? Como, por exemplo, o maremoto. Já os refugiados são deslocamentos de pessoas, né, de uma determinada população que também são motivadas por guerras e por perseguições políticas ou religiosas. Esses refugiados, eles também migram da sua cidade, do seu país para outro, por conta de motivos como guerras e perseguições políticas e religiosas. Essas pessoas elas são forçadas a deixar seu lugar de origem em busca de segurança em outros países. Por isso que eles são chamados de refugiados. A migração migração externa e migração interna. Os movimentos migratórios podem ser externos ou internos. Externos é quando trata-se da migração das pessoas de um país para outro. Já interno é quando as pessoas migram de um lugar para outro dentro do seu próprio país. Ou seja, sai de um município para outro, de uma cidade para outra. As migrações externas no Brasil vêm crescendo muito no decorrer dos anos. Grande parte da população brasileira é formada por descendentes de imigrantes que vieram de diferentes partes do mundo entre 1884 e 1939. Cerca de 4 milhões de imigrantes entraram no Brasil, contribuindo para o aumento da população brasileira. A população brasileira ela é formada não só por pessoas que nasceram no Brasil, elas são formadas também por pessoas, né, que vieram de outros países
e assim começaram, né, a construir suas famílias, construir colônias, construir vilas, e aí foram se nacionalizando aqui no Brasil. Atualmente, ainda que o fluxo seja menor, muitos estrangeiros têm migrado para o Brasil. É o caso dos coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, portugueses, moçambicanos, angolanos, além dos sírios e haitianos. Esses imigrantes vêm para fixar moradia e trabalhar. Também eles vêm para estudar, procurar oportunidade de vida melhor. Muitos brasileiros também migram, né? Muitos brasileiros saem daqui do Brasil para outros países, né? Em busca também de melhoria, de estudos, né? De empregos. Nos Estados Unidos, né? Um país em que mais recebe imigrantes brasileiros. Em 2015, de acordo com as estimativas do governo do Brasil, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam no exterior. Dessas, cerca de metade vivia nos Estados Unidos, de cerca desses 3 milhões. Então, os brasileiros que vivem nos Estados Unidos trabalham nas mais diversas funções. Em razão da grande quantidade de brasileiros nesse país, existem muitos restaurantes especializados em comida brasileira e até jornais publicados em língua portuguesa. A população brasileira está crescendo cada vez mais fora do país, né? Inclusive nos Estados Unidos aí a população já chega a cerca de mais de 2 milhões e aí as pessoas vão se adaptando a esses países, né? Formando famílias, empreendimentos, empregos, né? Empresas. Já no Paraguai, é um país onde vive um grande número de imigrantes brasileiros. Atualmente, mais de 300 mil brasileiros vivem nesse país. A maioria se dedica a atividades agrícolas. Esses imigrantes começaram a se mudar para o Paraguai no final da década de 70. Eles também são conhecidos lá, os brasileiros, como brasiguaianos. Agora é hora da atividade. Vamos lá. Vamos prestar atenção, né? Primeira questão diz o seguinte: qual é a diferença em fazer a correção? A diferença entre emigração e migração é que emigração é um movimento de saída de pessoas de seu lugar de origem para viver em outro, e imigração é um movimento de entrada de pessoas em um lugar que não é seu de origem. Observe o gráfico. Que informações o gráfico apresenta? Ele apresenta os países com maior número de imigrantes brasileiros em 2015. Que país tinha o maior número de imigrantes nesse período e o menor? Os Estados Unidos tinham o maior número de imigrantes brasileiros e a Espanha tinha o menor número nesse período. Vocês podem observar aqui no gráfico a quantidade dos Estados Unidos, né? E a quantidade da Espanha. Através da tabela, vocês podem observar, né? A coluna aqui, a quantidade, 1.410.000, né? E aqui eu tenho 86.691, uma quantidade muito pequena. Estados Unidos é uma população, né, de imigrantes brasileiros muito alta em vista aqui dos outros países. Muito obrigado, né? Quem acertou aí, parabéns. E por hoje é só.